Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui novamente para mais um estudo nosso, para o nosso engrandecimento espiritual. Queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. Para tanto, hoje trouxemos aqui o 50º livro, escrito por Joana, Entrega-te a Deus, o capítulo 3, Agressividade. Nos diz ela que atualmente os dias são de descontrole emocional. O tumulto, originado das paixões vis, invade todas as áreas das atividades humanas e todas as relações sociais. Desconfianças sistemáticas e infundadas levam a reações doentias em quase todas as circunstâncias. A honestidade dá lugar à avareza e a simpatia à hostilidade contumaz. As pessoas, elas mal se suportam umas às outras, explodindo por motivos irrelevantes e sem significado. Há quem creia que os fatores sociológicos são responsáveis por essas ocorrências. A instabilidade emocional, a pressa, o medo, a solidão, a ansiedade são responsáveis pelas frustrações dos indivíduos, gerando agressividade, violência e perversidade. A cultura e a ética não conseguem acalmar os ânimos, porque, na verdade, a arrogância e a presunção tomam conta dos imprudentes. Os relacionamentos, sem nobreza, sem afetividade, terminam rapidamente quando não se transformam em antagonismo. A maledicência nos grupos já desgastados, os grupos de amizade frágeis e superficiais, a maledicência os desgasta ainda mais, muitas vezes se transformando em calúnias, mesmo entre pessoas de uma mesma instituição religiosa que prega a caridade, o amor e a paz, né? Muitos de mau humor estão, na verdade, externando o tédio que os consome, transferindo seus conflitos psicológicos para os outros em função da inveja que experimentam com relação a essas outras pessoas. Hoje em dia, a agressividade cresce assustadoramente, sem que haja um programa de reequilíbrio e harmonização individual e coletivo. É como uma espécie de guerra não declarada de efeitos perniciosos que ameaça toda a sociedade. E as autoridades dizem-se de mãos atadas pela corrupção, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas e pela falta de pessoas habilitadas para lidar com o problema. Assim, os comportamentos infelizes estão em todo lugar, nos lares, nas escolas, nas ruas, no trabalho. A agressividade, ela é uma doença da alma que requer cuidados especiais, de modo que e desde a infância, de modo que a criança possa dispor de recursos para vencer a inferioridade que ela traz de vidas passadas ou que ela adquire num convívio familiar inadequado. A agressividade, ela é herança do medo ancestral de eras primitivas. Medo esse que não foi diluído pela segurança psicológica que advém da fé religiosa, da meditação, da oração, da psicoterapia, e aparece então esse medo na forma de agressividade.
A falta de diálogos saudáveis entre os familiares que se agridem mutuamente, que se magoam, se estende ao local de trabalho, às ruas, num total descontrole. Nessa convivência aflitiva, os espíritos inferiores aumentam a ferocidade dos familiares que se combatem, que são combatentes uns contra os outros, significativamente perturbados. E o caso, às vezes, se torna ainda mais grave quando aparecem os crimes hediondos, os crimes asselvajados, muitas vezes vinculados com a ingestão de álcool ou de drogas alucinantes, né? A sociedade atual, materialista, está então ameaçada pela agressividade e pelo desrespeito que parecem não ter freio. Estudiosos, educadores, religiosos, sociólogos buscam construir uma nova mentalidade saudável, em tentativas, por enquanto, não vitoriosas para reverter o quadro assombroso. Porém, todos eles têm esperança dessa conquista no futuro. O progresso moral, ele é lento e exige sacrifício de todos aqueles que desejam a felicidade na Terra. A ciência e a tecnologia têm dado significativas contribuições para nos afastar da ignorância e dos instintos primitivos. Porém, também a ciência e a tecnologia vem sendo utilizado para a prática de diversos crimes de forma vergonhosa, sem qualquer controle, e estamos falando da internet, da televisão, do cinema e do teatro. Com nobres exceções, a sociedade está gravemente enferma, necessitando de cuidados urgentes, não deixando tudo a cargo do sofrimento, porque o sofrimento, generalizando-se, conseguirá, em um momento próprio, trazer para nós a recuperação e a saúde. Porém, somente após a exaustão de todas as dores, ou seja, pelo sofrimento, a instalação da paz, da brandura, da fraternidade será lenta. Por quê? Porque pelo sofrimento nós seremos obrigados a fazer a viagem de volta à simplicidade, de volta à afabilidade e à ternura, semelhante ao filho pródigo da parábola que retorna à casa paterna depois de uma vida extravagante. Bem, que não demore a paz, mas vai depender do livre-arbítrio individual e coletivo que apressa ou retarda o progresso. A agressividade, de qualquer forma, como nós progredimos sempre, ela é uma doença passageira. Apesar dos graves danos que causa, cederá lugar uma hora ou outra à pacificação. Ora, cada um de nós tornemos dócil a nossa voz nessa época de algazarra e tornemos gentis os nossos gestos nesse período de tumulto. Com sabedoria, Jesus afirmou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Assim, de uma maneira suave, permitamos que a mansidão domine as nossas emoções, substituindo a infeliz inferioridade moral pelo valor abençoado da verdade. Prezados amigos, prezadas amigas, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Compartilhem o vídeo, podem fazer perguntas, deixem o like, o joinha, para que possamos difundir a doutrina espírita de uma maneira mais significativa. Que Jesus nos abençoe.